Fala, Dieguinho, quero agradecer ao canal Futebolaço e a 1xBet pela camisa do Vasco da Gama. Bi, hein? É bi, hein? Tamo junto, irmão. Valeu! Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter. Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, galera, tem bastante notícia importante para trazer para vocês. Então deixa o like aí no começo do vídeo, porque depois eu sei que você vai esquecer. Primeiro, vamos trazer um pouco mais de informação do volante Michel, inclusive relembrar algumas polêmicas dele com torcedores do Grêmio em redes sociais no período ao qual ele passou pelo tricolor gaúcho, beleza? Vamos começar falando um pouquinho da questão de salário. O jogador chega no Vasco, assim como os outros reforços, com um contrato de produtividade, com um salário baixo e também com o Grêmio pagando boa parte dos seus vencimentos. Como eu informei ontem, o contrato dele vai até o final da temporada por empréstimo. O jogador teve 3 cirurgias já, uma em 2017, outra em 2019 e a última em 2020. Ele conseguiu apenas fazer 6 jogos pelo Fortaleza. Teria que operar o joelho em março, porém veio a pandemia, acharam melhor ele não operar naquele período da pandemia e a cirurgia dele só foi realizada no mês de agosto. Fator esse que atrapalhou o retorno do jogador aos gramados. Ele ficou se tratando, já está totalmente recuperado da sua lesão e apto a jogar. Vinha treinando, inclusive, apenas está sem ritmo de jogo. No Vasco, ele vai ter que readquirir o seu ritmo. E falando agora da questão de bastidores e polêmicas, durante esses períodos de lesões, onde ele ficou períodos sem jogar, foi muito criticado e xingado por torcedores e até mesmo às vezes por algumas partidas que ele teve e cometeu alguns erros. A torcida lá no Sul, ela cobra muito e o jogador é o tipo daquele cara que reage a provocações. Ele não é muito daquele de não ler comentário ou deixar pra lá. Eu vou colocar pra vocês na tela algumas polêmicas que ele se envolveu com alguns torcedores. Então o jogador não é muito de levar desaforo pra casa, não. Bom, galera, vamos virar a chavinha agora e vamos falar um pouco da venda de Thales Magno. Mas não necessariamente da venda em si, mas para onde foi esse dinheiro. O Alexandre Pássaro deu uma entrevista aos companheiros do Globoesporte.com e relatou que ocorreram várias reuniões para saber o que fazer com o dinheiro. Ele até comentou que parecia água batendo em chapa quente. O dinheiro evaporou de maneira muito rápida e ele falou tudo o que foi feito com o dinheiro e quais foram as reuniões e que sentido foi definido as situações do dinheiro do Thales Magno. Confere aí. Na terça-feira eu passei o dia lá no financeiro, né? Para ajudar a organizar esses pagamentos e tal. E aí, no fim do dia, eu passei na sala do Salgado lá. E ele falou, e aí, como é que foi? Eu falei, Salgado, parecia aquela chapa quente. Aqui no Rio, você chama de podrão, né? Aquela chapa quente que você joga água, que a água evapora num segundo. Parecia terça-feira o dinheiro do Thales caindo e a gente pagando um monte de coisa que estava para trás. Mas, assim, a gente teve só de reunião para saber o que fazer com o dinheiro, a gente teve 3 ou 4. Eu, Luiz Melo, Adriano e Salgado. Então, assim, a gente se reuniu na semana antes, acho que 2 vezes, e nas outras semanas, mais 2 vezes, para fazer a todo momento a conta do que a gente ia fazer, o que dava para fazer com o dinheiro. O dinheiro sempre vai faltar. Se a venda do Thales tivesse sido o dobro, o dinheiro continuaria faltando, né? Mas a gente conseguiu priorizar, a gente conseguiu sim. Eu acho que está aí a grande questão, porque se a gente for pagar tudo que a gente pode numa ordem qualquer, a gente acaba não conseguindo priorizar as coisas, acaba não conseguindo reinvestir no futebol. Então, acho que o grande mérito aí das decisões que eles tomaram da parte financeira foi poder separar uma verba para botar os jogadores em dia, botar os funcionários em dia, que é a primeira coisa. A primeira coisa que o Salgado me disse naquele domingo que eu contei para vocês foi eu vou deixar os salários do Vasco da Gama em dia, não sei em qual prazo, não sei a que custo, mas é isso que eu vou fazer. Eu tenho uma empresa com 300 funcionários, e eu não vou dormir à noite enquanto esses salários não estiverem em dia. E ontem até me contou, falou, Passo, eu tive uma primeira boa noite de sono, porque ele se preocupa muito com isso. Ele é meio que elementar para ele, como deveria ser para todo mundo, né? É elementar que o funcionário receba o salário em dia. Então a gente conseguiu, enfim,
marcar exatamente tudo que a gente ia pagar. Teve lá uma diferença do câmbio, na hora de fechar o câmbio, porque o câmbio fecha abaixo, acima, mas a gente conseguiu priorizar e a gente conseguiu elencar as prioridades. Além disso, tiveram muitas outras coisas que elas não são tangíveis, mas que é muito importante para o nosso trabalho. Fornecedores que estavam em atraso, existe ali uma perda, né? Mas existe ali um desconto, melhor dizendo, de cerca de 30% de toda e qualquer venda, porque existem acordos passados com um pool de credores que tem o Vasco, a PGFN. Então, esse dinheiro ele é destinado para isso. Então, se você pegar 30% da venda do Thales, só isso já foi para lá. Teve a parte da comissão que já existia, teve a parte do Thales que já existia. Então, do dinheiro que nos restou, o mais importante foi a gente conseguir reinvestir no futebol. E aí, tudo aqui é orçamento, tudo aqui é feito com base nos números. Então, lógico que o Thales tinha um salário. E com esse salário da saída do Thales, a gente conseguiu pegar uma parte economizar para que a nossa folha baixe, que é uma missão que a gente está tendo, e outra, poder trazer jogadores como foi o caso do Sarrafiori. Então, não foi por acaso que o Sarrafiori chegou agora. Talvez há uma semana ele pudesse chegar também, mas ainda não existiu espaço no orçamento para a gente fazer esse movimento. Bom, galera, vou trazer um pouco mais de informações para vocês a respeito de um aporte de 60 milhões de reais de que o presidente do Vasco pode estar tirando do seu próprio bolso, segundo os companheiros do Esporte News Mundo. O Jorge Salgado é dono de uma das maiores corretoras do país e ele poderia estar emprestando uma grana para o Vasco com juros abaixo de mercado, algo similar que o Paulo Nobre fez lá atrás no Palmeiras em 2012 e 2013. Mas antes se liga, tá ligado que já na live de pré-jogo contra a Ponte Preta, no dia 6, eu vou estar sorteando 6 camisas do Vascão em parceria com a 1xBet. Quer saber como é que você faz para concorrer? É só clicar aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastrar e fazer um pequeno depósito de R$25 e mandar pro e-mail do canal que tá aqui na descrição do vídeo para você não copiar errado. futebolaco2019@gmail.com. Além de participar desse baita sorteio, você pode ganhar uma grana muito boa. A 1xBet é o maior site de apostas do mundo. Você tem Campeonato Brasileiro começando aí, Série A e Série B para apostar. Copa do Brasil tá batendo as portas. Os jogos de Libertadores estão rolando no meio da semana. Tem final de Champions League nesse final de semana agora, no próximo sábado, entre Chelsea e Manchester City. E claro, cada depósito de 25 que você fizer, você vai concorrer a sorteio de camisas aqui no canal. Basta apenas tirar um print e mandar pro e-mail do canal. Olha que maravilha. E se você quiser aumentar as suas chances de ganhar, cada R$25 já no cupom, fizer 50, gera 2, 75, 3. E assim você aumenta as suas chances de ganhar. Venha pra 1xBet. A 1xBet é parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Tá chegando já o sorteio. Vem voado. Depois fica, pô, Diguinho, como é que faz pra participar? Aí já era. Vem. Bom, galera, no bloco anterior a gente falou do dinheiro da venda do Thales Magno e eu vou trazer algumas informações para vocês agora a respeito das finanças do Vasco. Os companheiros do Esporte News Mundo acabaram de publicar uma matéria trazendo um pouco mais de informações de bastidores. O Vasco ajudou muito a pagar a venda do Thales Magno ajudou bastante o Vasco a pagar bastante dívida, porém o presidente Jorge Salgado vem socorrendo o clube também e tirando dinheiro do próprio bolso, com juros bem abaixo de mercado, que possibilitam o Vasco manter o seu fluxo de caixa e fazer os pagamentos em dia, como por exemplo a questão de salários. E a parte desse recurso também tem sido utilizado para renegociação de dívida com credores, reduzindo o montante da dívida e esticando ela também em algumas situações. Segundo a apuração dos companheiros do Esporte News Mundo, o Jorge Salgado já teria emprestado o Vasco 23 milhões, somado o dinheiro colocado dentro do clube nesse período, além dos descontos que foram obtidos graças a esses recursos que entraram. Ontem teve uma reunião no Conselho Deliberativo, onde o Vasco aprovou um novo empréstimo de 40 milhões de reais, onde o presidente do Vasco estaria disposto a ajudar também com esse recurso. Além desses empréstimos do presidente Jorge Salgado, o Vasco conseguiu fazer bons acordos com a Rede Globo e com o Banco BMG. As duas instituições socorreram bastante o Vasco. O Vasco conseguiu aprovar um empréstimo de 20 milhões com a Rede Globo para ser parcelado até 2024, até onde vai o contrato de direito de transmissão entre o Vasco e a Rede Globo, e o próprio BMG, que além de patrocinador master do Vasco, é credor do clube, já tinha emprestado dinheiro ainda na gestão do Alexandre Campelo. Eles reduziram o valor dos juros e facilitaram algumas situações para o Vasco. O próprio BMG, lembrando que ajudou, botou muito dinheiro na construção do centro de treinamento do Vasco,
a cada 10 mil contas abertas no meu Vasco BMG, eles colocavam um montante de 200 mil reais para o CT do Vasco. O BMG, inclusive, quer fazer novas ações com o Vasco e provavelmente veremos algumas novas ações no futuro. Então, somado esses 23 milhões que o Salgado já colocou no Vasco, somado esses 40 milhões que foi aprovado ontem, esse montante passa um pouco da casa de 60 milhões de reais. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse girão de notícias. E aí, quero ouvir vocês a respeito dessa situação, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de volta Vasco. Tamo junto, valeu, fui. Deixa o like aí no final do vídeo que ajuda bastante. Tamo junto.